Fofinhos, eu estava comentando os problemas relacionados com excesso de gás carbônico na atmosfera. Aquecimento global, chuvas ácidas, acidificação dos oceanos, ou seja, vários e vários problemas. De modo que a gente vai ter que ter alguns mecanismos para redução do gás carbônico atmosférico em tempos atuais. Né? Exatamente, moçada, para a gente poder evitar toda aquela problemática que eu estava discutindo. Para poder reduzir o CO2, número 1, né, a redução das emissões de gás carbônico. Quando a gente fala em reduzir as emissões de CO2, providência número 1, a redução do uso de combustíveis fósseis, carvão mineral, petróleo, gás natural. Quando esses caras aqui, gente, eles são queimados, eles acabam liberando CO2. Eles têm uma vantagem de que eles são muito baratos quando comparados com outras fontes de energia. Então, carvão mineral, petróleo e gás natural, comparado a outras fontes de energia, energias talvez mais limpas, tem a vantagem de ser mais barato. Então, por isso que a galera se apega tanto a combustíveis fósseis. Não é porque a galera necessariamente é malvada, não é porque a galera quer lá lascar o planeta. Não, não é isso não. É que questão do bolso, né? É questão de que pesa menos no bolso a energia produzida a partir de combustíveis fósseis. Mas, cara, é inevitável, né? Para a gente poder segurar o CO2, vamos ter que reduzir o uso de combustíveis fósseis e, automaticamente, nós vamos ter que aumentar o uso de outras fontes de energia que a gente pode colocar como fontes de energia limpa. Quando a gente fala, moçada, em energia limpa, energia que não vai estar liberando gás carbônico para a atmosfera. Quando a gente fala em energia limpa, várias possibilidades. É o caso, por exemplo, de hidrelétricas, né? Ora, moçada, matriz energética brasileira, ela é considerada uma matriz energética razoavelmente limpa, porque a grande parte da eletricidade no Brasil é produzida a partir de usinas hidrelétricas. Estava comentando com vocês, né, que lá nas aulas de física, vocês vão estudar com mais carinho isso. A hidrelétrica vai transformar energia potencial gravitacional em energia cinética, que vai movimentar as turbinas da hidrelétrica, que vai transformar energia cinética em energia elétrica. O que é que você produz de poluente em relação a isso? Nada, né? Então ela é energia limpa. Lembrando que a energia produzida pelas hidrelétricas é exatamente, moçada, uma energia limpa. Entretanto, a gente tem alguns problemas relacionados com isso aqui, né? Os problemas relacionados com a utilização de hidrelétricas diz respeito lá à construção de barragens, né? Para você poder acumular água, para poder ficar alimentando as turbinas da hidrelétrica, você vai fazer um lago, uma barragem, que vai acumular água para garantir que está o tempo inteiro caindo água para movimentar a turbina para gerar eletricidade. O problema é que a construção das barragens implica em alguns problemas, né? A gente, por exemplo, vai lá dificultar e impedir um fenômeno chamado de piracema, onde piracema é um comportamento que alguns peixes têm, onde eles vão subir o rio para poder desovar na nascente do rio. Nascente do rio é um ambiente onde você tem bastante oxigênio, né? Então acaba sendo bem bacana lá, né? Para que os filhotes se desenvolvam lá na nascente do rio. Então várias espécies de peixes, tanto de mar quanto de rio, na época da reprodução, vão para o rio, rio acima, nessa brincadeira vão subir o rio para desovar lá na nascente, ou o mais próximo possível da nascente. Acontece, né, gente, que quando você vai lá e constrói uma hidrelétrica, tá lá, moçada, o rio, tá lá em cima a barragem. Ora, uma coisa é você ter o rio, onde você tem uma inclinação suave, que o peixe consegue de pulo em pulo, de degrau em degrau, subir. Agora, o peixinho chegou no paredão da barragem, como é que tu quer que o peixe suba? De rapel, né? O peixinho lá escalando lá, o paredão da barragem, para poder passar, para continuar o caminho dele?
Poxa, claro que não vai dar, né? Então, nos peixes, isso aqui, né, gente? Lá, em peixes que fazem piracema, estão entre as espécies mais afetadas pela construção de hidrelétricas, por causa lá do problema da barragem. Ô Landim, como é que você pode minimizar esse problema, né, do peixinho? Opa, o peixinho está aqui embaixo, de ele não conseguir subir aqui para cima por causa da barragem. A galera pode construir escadas para peixes. Sim, o nome é esse mesmo, mas não é o que você está pensando, né? Você vai pegar por fora da barragem, vai fazer uma espécie de rio alternativo, onde você tem degraus bem mais suaves, uma clive bem mais suave para o peixinho poder passar. Isso quer dizer que o peixinho não consegue subir a barragem, então ele vai pulando de degrau em degrau, em degrau, aos pouquinhos, em paralelo pela escada de peixes, até que ele consiga entrar no rio, nem que seja lá na frente, né? Vendo, por exemplo, de cima, se você estivesse lá numa vista aérea, tá aqui a usina, né? A parede da barragem, tá aqui, moçada, lá o lago da barragem, e o rio, ele tá vindo aqui embaixo. Como não dá para o diacho do peixe vir aqui pelo rio, subir o paredão e passar para o lago da barragem, então a gente vai fazer a escada para peixes um caminho alternativo, né? Nem que ele seja um caminho mais longo, mas que ele não tenha uma inclinação tão íngreme, né? Degrau por degrau, uma inclinação mais suave, para que o peixinho ele consiga ir passando de degrau em degrau, pulando, para poder exatamente chegar lá em cima. Ah, a propósito, né? Então, já que não dá para passar aqui, porque o paredão da barragem, né, não vai permitir, os peixinhos então vão lá no caminho alternativo da escada para peixes, para poder chegar no rio e continuar o caminho deles, né? A gente tem que, além do problema lá de impedir a piracema de alguns peixes, você tem um problema que quando você constrói a barragem, você vai acabar promovendo a inundação de florestas, né? E aí quando você trabalha com o problema da inundação de florestas, você vai ter perda de biodiversidade, inevitavelmente, né? Várias plantas, vários animais vão acabar morrendo, pode inclusive haver a extinção de alguma espécie ou de alguma subespécie, de alguma variedade dentro da espécie. Ah, e ainda tem outro problema, né? Além de você ter a perda de biodiversidade, você tem a decomposição anaeróbica dos restos da floresta, né? Da floresta morta, da floresta inundada, sendo que essa decomposição anaeróbica acaba liberando metano, né? Eu lembro para vocês que quando você trabalha com a decomposição aeróbica, ora, decomposição aeróbica é através de expiração celular, tu vai pegar a matéria orgânica, glicose, mais oxigênio, vai produzir CO2 mais água, mas para isso eu preciso de oxigênio. E o que eu estava comentando agora há pouco, eu apenas organizo melhor a ideia com vocês. Gente, quando você está lá no ambiente inundado, onde você tem lá água, O2 é apolar, a água é polar, o O2 ele é pouquíssimo solúvel em água. Isso quer dizer que onde você vai ter o ambiente inundado, onde você tem a área de inundação, automaticamente não vai ter muito oxigênio dissolvido na água. Com pouco oxigênio dissolvido na água, não dá para trabalhar com decomposição aeróbica, você vai ter que trabalhar com decomposição anaeróbica, que muitas vezes acaba liberando metano na brincadeira. E, gente, com a decomposição anaeróbica da floresta morta inundada, na floresta morta inundada, a água não deixa você ter oxigênio, o oxigênio não se dissolve bem em água, trabalha-se de maneira anaeróbica, libera metano, e metano ele é um importante gás de efeito estufa, né? Mais forte, inclusive, do que o próprio CO2.
de maneira, moçada, que outro problema que a gente tem em relação às hidrelétricas. Então, hidrelétricas são energia limpa? Claro, claro que são energia limpa. Ela produz energia de modo limpo. Agora, o impacto ambiental é zero? Não. O impacto ambiental da hidrelétrica está exatamente quando ela é construída. Problema lá das barragens, da inundação de áreas florestais e coisas do gênero. Outro tipo, moçada, de energia limpa que a gente coloca para vocês é energia nuclear. Usinas nucleares. Peraí, Landim, energia nuclear é energia limpa? É, energia nuclear, ela é energia limpa. Durante a produção de eletricidade na usina nuclear, você não tem emissão de poluentes. Entretanto, novamente, não estamos livres de problemas em relação à energia nuclear. Por isso que a galera fica lá com um pezinho atrás em relação ao lixo nuclear. Problema número 1, a produção de lixo atômico, né? Os resíduos da usina nuclear, eles continuam emitindo radioatividade durante muito tempo. Então você vai precisar de um esquema para pegar o lixo atômico e guardar durante muito, muito tempo, até que aquele material radioativo tenha perdido a capacidade de emitir radiação e se torne, por exemplo, seguro para você descartar em outro lugar. Isso quer dizer que a logística de uma usina nuclear, ela acaba sendo complicadíssima, né? Em relação a você pegar o lixo atômico e ter um ambiente adequado, um lugar adequado para poder guardar o lixo atômico de maneira extremamente segura para poder evitar vazamentos de radiação. Daqui que o lixo atômico perca a capacidade de emitir radioatividade, demora, moçada, muito, muito tempo, né? Então temos que nos preparar para guardar esse lixo atômico durante muito, muito tempo aí na brincadeira. Além disso, né, quando você trabalha lá com uma usina nuclear, né, você vai ter a quebra de material radioativo, que vai acabar, nesse caso, liberando grandes quantidades de energia. Essa grande quantidade de energia, ela vai acabar emitindo calor. Esse calor vai fazer com que, por exemplo, a água evapore. Isso vai fazer com que turbinas se movimentem, transformem energia cinética em energia lá elétrica para poder produzir eletricidade. Fato é que envolve você esquentar água. Envolve você, quando promove lá a fissão nuclear, que você tem lá na usina nuclear, né, vocês vão ver isso lá em física, química, sei lá que porra de matéria é essa, quando tem lá a fissão nuclear, que libera energia, calor, esquenta a água. E, cara, muitas vezes, essa água, ela é liberada diretamente, gente, no ecossistema natural. E aí, você vai acabar tendo a poluição térmica, a liberação de água quente. Essa água quente, como, por exemplo, a água de resfriamento. Deixa eu usar um nome fresco. Água de arrefecimento lá das turbinas, que ela é utilizada lá para poder esfriar as turbinas quando elas esquentam. Então você vai acabar liberando água quente em ecossistemas aquáticos, muitas vezes. E aí, um problemão, né? Problemão nesse caso de poluição térmica é quando você libera essa água quente, a turbina esquenta, você vai então esfriar a turbina com água de esfriamento, com água de arrefecimento, e a água esquenta tu joga no lago, no rio, no mar. No que você lança isso aqui em ecossistemas aquáticos, aumenta a temperatura da água, química, física, sei lá que porra de matéria é essa, diminui a solubilidade do oxigênio. Ao diminuir a solubilidade do oxigênio na água, automaticamente diminui o teor de oxigênio, levando à asfixia de organismos aquáticos. Outro problema em relação a usinas nucleares, nesse caso, então a energia produzida é uma energia limpa. A preocupação é, por exemplo, como você vai lidar com o lixo atômico, como você vai lidar com essa água quente para poder exatamente evitar esse fenômeno aqui, né? O exemplo talvez mais tradicional de poluição térmica aqui na brincadeira. Aumentou a temperatura, diminuiu a solubilidade do oxigênio, diminuiu o oxigênio, asfixia. Cara, e ainda tem o risco de acidentes, né? Que, claro, a gente vai tentar trabalhar de maneira a não
ter esse tipo de acidente, mas infelizmente nós não estamos livres completamente dessas possibilidades. Então, os riscos de vazamentos nucleares, como aconteceu, gente, lá em Chernobyl, na Ucrânia, em 1986, em Fukushima, no Japão, em 2011, ou seja, né, a gente tem que ficar com o pezinho atrás. Como, por exemplo, energia solar, elas são consideradas fontes alternativas de energia. Cuidado, tá? Nem toda energia limpa é uma fonte alternativa de energia. Por mais que hidrelétricas seja energia limpa, ela é energia convencional. Por mais que usinas nucleares sejam energia limpa, é energia convencional. Então tu pega lá, hidrelétricas, usinas nucleares são consideradas fontes convencionais de energia e são lá energia limpa. Ou seja, nem toda energia limpa é energia, né, alternativa. Hidrelétricas e nuclear são energia limpa, mas são fontes convencionais de energia. Agora, tem algumas fontes alternativas de energia que são energia limpa, né? Eólica, a partir do vento, solar, a partir do sol, muito bacana. Fontes, moçada, limpas, não poluentes, um impacto muito pequeno. Entretanto, nem tudo são flores, né? O alto custo, né? Então, por que a gente, de repente, ainda usa petróleo, ainda usa, né, hidrelétricas, ainda usa energia nuclear? Porque, moçada, é bem mais barato do que energia eólica e energia solar. Claro, né? Com o desenvolvimento de novas tecnologias, a cada ano isso aqui está barateando. Está ficando cada vez mais barato. Entretanto, quando você vai lá e faz a conta, bota no papel, né, você vê que vai pesar muito no bolso energia eólica e energia solar. E por isso que ainda se trabalha muito com fontes convencionais de energia. Inclusive, algumas fontes de energia super poluentes, como exatamente lá os combustíveis fósseis, carvão mineral, petróleo e gás natural. Né? É poluente, mas é muito abundante, é muito barato, gente. Né? E aí a galera muitas vezes vai atrás do preço. Claro que com a consciência ecológica, a consciência ambiental crescendo no planeta, tem muita gente que está disposta a pagar um pouco mais caro por energia limpa, né? Ah, você instalar painéis solares na sua casa, você de repente construir aerogeradores na sua cidade, tá legal. É um pouco mais caro, mas a gente tem benefícios em cima. Energia limpa, energia que não é poluente. Né? Esperamos aí, para os próximos anos, que novas tecnologias desenvolvidas em cima disso barateiem ainda mais, né, a energia, né, por essas fontes alternativas. O que ajuda, claro, pra caramba a evitar o acúmulo de CO2. Só que não adianta, moçada, você apenas diminuir as emissões de CO2. Não adianta apenas você deixar de utilizar combustíveis fósseis, começar a utilizar energia limpa, seja ela convencional ou alternativa. Você vai precisar também, inevitavelmente, remover CO2 da atmosfera. Esse lance de remover CO2 da atmosfera pode ser chamado pelo nome de sequestro de CO2. E, gente, a maneira mais importante de você trabalhar com a remoção de gás carbono da atmosfera com sequestro de CO2 é através exatamente da fotossíntese, né? Ora, moçada, quando você vai lá e trabalha com a equação da fotossíntese, a gente tem CO2 mais água dando glicose mais oxigênio, fotossíntese aqui na brincadeira. Sendo, gente, que eu estou tirando o CO2 da atmosfera, estou prendendo ele na matéria orgânica. Né? Então a gente está lá removendo o gás carbônico atmosférico e retendo ele na matéria orgânica. Essa matéria orgânica, nas plantas, detalhe, hein? As plantas, elas estão no solo. Então, no solo, elas estão nos oceanos, na forma lá de algas, né? Que não são exatamente plantas, mas são criaturas semelhantes. E aí vai. E com isso, reduz o CO2 atmosférico. Daí, quando a gente fala em fotossíntese, tanto, moçada, você proteger áreas florestais,
como você promover o reflorestamento. Aliás, nas aulas sobre fotossíntese, a gente começou sobre isso, né? Do ponto de vista, moçada, lá, do aquecimento global, o que é melhor para você combater o efeito estufa? É você proteger uma floresta madura ou você reflorestar uma área derrubada de floresta? Ora, lembrando para vocês, entre reflorestar e você proteger, nós temos uma diferença danada aqui na brincadeira. Se você está falando em proteger florestas adultas, né, moçada? Elas não estão mais crescendo. As plantas não crescem mais. Se as plantas não estão crescendo, é porque, nesse caso, a matéria orgânica que elas produzem é igual à matéria orgânica que elas consomem. Sendo que o processo pelo qual a planta produz matéria orgânica, ela produz matéria orgânica é a fotossíntese. E o processo pelo qual ela consome matéria orgânica é a respiração. O que quer dizer que em florestas adultas a fotossíntese é igual à respiração. Eu lembro para vocês que a fotossíntese ela consome CO2, a respiração produz CO2, o que quer dizer que o CO2 consumido é igual ao CO2 produzido. E é por isso que florestas maduras não são muito bacanas para você exatamente combater o aquecimento global. Porque como ela praticamente não cresce mais, a matéria orgânica que ela produz é igual à matéria orgânica que ela consome, tanto é que ela está lá com a massa dela constante. A fotossíntese é igual à respiração, o CO2 que ela consome é igual ao CO2 que ela produz. Claro, né? Que plantas nunca param de crescer completamente, plantas têm um crescimento indefinido, então a floresta adulta, ela quase não cresce, ela cresce um pouquinho. Nesse caso, a matéria orgânica produzida é um pouquinho maior que a consumida, a fotossíntese é um pouquinho maior que a respiração, o CO2 consumido é um pouquinho maior que o CO2 produzido. Mas a diferença não é muito grande. De maneira que a área de reflorestamento são mais interessantes, né? Nas áreas de reflorestamento, as plantas estão em franco processo de crescimento. Se elas estão crescendo, é porque elas estão produzindo muito mais matéria orgânica do que elas estão consumindo. É aquela história, né? Para você aumentar de tamanho, para você aumentar de peso, para você engordar, você tem que adquirir mais matéria orgânica do que você gasta, né? Como é que você adquire matéria orgânica? Comendo. Então você tem que comer mais do que você gasta. A planta não come, né? Ela produz. Então, para ela poder crescer, para ela aumentar de tamanho, para ela aumentar de peso, ela vai ter que a matéria orgânica produzida por ela tem que ser maior que a matéria orgânica consumida. Matéria orgânica, quem produz é a fotossíntese, quem consome é a respiração, o que quer dizer que na área de reflorestamento, a fotossíntese é maior que a respiração, fotossíntese consome CO2, respiração, ela vai lá e produz CO2, e o resultado, que em áreas de reflorestamento, como a fotossíntese é maior que a respiração, o CO2 consumido é maior que o CO2 produzido. Como o CO2 consumido é bem maior que o CO2 produzido, isso aqui é bem mais útil contra o aquecimento global. Bem mais útil no combate à intensificação do efeito estufa. Lembrando para vocês que tem outro aspecto, né? Quando você trabalha lá com a floresta adulta, se a fotossíntese é igual à respiração, o oxigênio produzido na fotossíntese é igual ao oxigênio consumido na respiração. Daí já falamos sobre isso e ainda vou falar de novo. Não faz sentido dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo, porque a Amazônia é uma floresta adulta, ela praticamente não cresce mais. Então o oxigênio que ela fabrica na fotossíntese vai ser praticamente igual ao oxigênio que ela consome na respiração. Tudo bem, é um pouquinho mais de oxigênio consumido, de oxigênio produzido, do que de oxigênio consumido. Mas a diferença, ela é muito pequena, sendo que
quando eu trabalho com uma área de reflorestamento, como a fotossíntese é bem maior que a respiração, isso quer dizer que o oxigênio produzido na fotossíntese é bem maior que o oxigênio consumido na respiração. Ou seja, enquanto na floresta amazônica, uma floresta adulta, é praticamente 0 a 0, o que ela produz, ela consome, não sobra quase nada, ela produz um pouquinho mais de oxigênio do que o que ela consome, nada que justifique chamar ela de pulmão do mundo. Cara, em áreas de reflorestamento, o oxigênio produzido é bem maior do que o oxigênio consumido aqui na brincadeira. Aproveito para lembrar que os verdadeiros pulmões do planeta são as algas. O que me faz lembrar de outra coisa, né? Por que que os verdadeiros pulmões do planeta são as algas? Por 2 motivos, né, moçada? Primeiro, tem muito mais água na Terra do que você tem continentes, né? Mais ou menos 71% da superfície do planeta Terra é coberto por oceanos e 29% por áreas continentais. Claro, incluindo lá ilhas e etc e tal, por terra. Isso quer dizer que no planeta tem muito mais água do que terra. Então tem muito mais algas do que, moçada, plantas terrestres. Com outro detalhe, outro motivo pelo qual as algas são os verdadeiros pulmões do planeta, é que algas, elas nunca param de crescer. Algas, moçada, elas não ficam adultas. Comentando com vocês, certa vez, que a alga é assim, né? A alga vai lá e cresce. Quando ela cresce, ela não para. Ela se divide em 2 e continua crescendo. Quando ela cresce, ela não para. Ela se divide em 2 e continua crescendo. Como algas nunca param de crescer, elas estão sempre se reproduzindo. Elas apresentam lá uma alta taxa de reprodução o tempo todo. Essas garotas estão lá se reproduzindo. Cresce, divide. Cresce, divide. Cresce, divide. Nessas garotinhas, nas algas, o resultado, se elas estão crescendo, a matéria orgânica produzida sempre é maior que a matéria orgânica consumida. Isso quer dizer que a fotossíntese sempre é maior que a respiração. Isso quer dizer que o CO2 consumido, ele é maior que o CO2 produzido. E é por isso, gente, que os oceanos, eles são muito importantes no combate ao aquecimento global. Tem muitas algas, né? Elas estão o tempo inteiro se reproduzindo, produzindo mais matéria orgânica do que consumindo. O CO2 consumido é maior que o CO2 produzido. E claro, né? O oxigênio produzido maior que o oxigênio consumido. Por isso que elas são os verdadeiros pulmões do planeta aqui na brincadeira. Estou conversando com vocês, né, sobre mecanismos para você diminuir o CO2 da atmosfera. Além de você não liberar mais CO2, além de você reduzir as emissões de gás carbônico, eu quero retirar o gás carbônico da atmosfera. Eu quero sequestrar o gás carbônico atmosférico. E por isso, moçada, a utilização de biocombustíveis acaba sendo extremamente interessante. Como é o caso, por exemplo, de etanol, como é o caso, por exemplo, de biodiesel, ou alguma coisa do gênero. Por que eles são extremamente interessantes nesse aspecto? Porque uma vez que você pega, moçada, o etanol, uma vez que você pega o biodiesel e você queima essas desgraças aí, queimou, você liberou CO2, né? CO2 e água lá, como deve ser, né? Na combustão completa das coisas. Então você vai liberar CO2 e água, ou seja, que nem o petróleo, que nem o carvão mineral. Quando você queima, sim, você vai acabar liberando o CO2 aqui na parada. Mas tem um detalhe: quando você
plantar, a gente vai ter que a fotossíntese nas plantas, ela vai então pegar aquele CO2 liberado e vai acabar então fabricando o etanol biodiesel, né? Claro, no primeiro momento, né, a produção de moléculas orgânicas, como por exemplo a glicose, que num segundo momento será utilizado na produção, por exemplo, de etanol. Mas o grande bacana é que compensa, né? Compensa. Você foi lá e queimou álcool. No que queimou álcool, liberou CO2. Quando eu plantar cana-de-açúcar, a fotossíntese da cana-de-açúcar vai produzir glicose. Para eu pegar a glicose e jogar na fermentação alcoólica, produzir etanol, ela tira o CO2. Então implica num mecanismo de compensação. A gente tem lá que a fotossíntese, no crescimento das plantas, vai acabar removendo o CO2 liberado na queima do combustível, liberado lá na queima do biocombustível. Ou seja, elas por elas acaba compensando dentro desse aspecto. Bem interessante. Né? Lembrando lá, né, que o etanol produzido por fermentação alcoólica, né, você tem um etanol de primeira geração, produzido a partir do caldo de cana, produzido a partir do milho, né, etanol de primeira geração, a partir lá do caldo de cana, a partir lá do milho, que caldo de cana, sacarose, né, milho, amido, né, a partir lá de sacarose, a partir de amido. E lembrem que a gente já está há vários anos na corrida para o desenvolvimento do etanol de segunda geração, que ao invés de pegar como etanol de primeira geração o caldo de cana rico em sacarose, ou então o milho rico em amido, você vai trabalhar com o bagaço de cana, vai trabalhar com a palha do milho, com capim, com algas, à base de celulose. É um esquema, cara. Tu pega que celulose pode ser quebrada em glicose e ser usada para a produção de etanol. Lembrando que o problema do etanol de segunda geração, de trabalhar com bagaço de cana, com palha de milho, com capim, com algas, é que celulose é uma molécula muito difícil de quebrar. E aí daqui que você consiga quebrar a celulose, você vai precisar de uma série de enzimas, o que acaba tornando o processo todo mais caro, o que acaba tornando a produtividade menor. Então, por enquanto, o etanol de segunda geração, à base de celulose, ele ainda não é economicamente viável. Já existe maneira de produzir etanol a partir de celulose? Várias maneiras. Entretanto, não é economicamente viável, né? O custo-benefício ainda não compensa. Né? Nesse caso lá, você acaba tendo que é muito caro para produzir relativamente pouco etanol aí na brincadeira. Então você vai acabar tendo um custo muito elevado, especialmente pela dificuldade de quebrar a celulose, pela complexidade da celulose, pela necessidade de adicionar enzimas, e aí vai. Sendo que, gente, quando você fala em biocombustíveis de modo geral, um problema dos biocombustíveis é que quando a gente trabalha com biocombustíveis, a gente diminui a quantidade de terra disponível para poder plantar alimento. Ou seja, para você plantar comida, ao invés de você plantar cana-de-açúcar para poder fabricar álcool combustível, você poderia estar plantando cana-de-açúcar para produzir açúcar e alimentar as pessoas. Ao invés de você produzir milho para poder pegar o amido e produzir álcool combustível, você poderia produzir milho para alimentar as pessoas. Então, um problema inegável do uso de combustíveis, biocombustíveis, como etanol, como biodiesel, tem um lado legal, né? A fotossíntese no crescimento da planta remove o CO2 que foi liberado quando o biocombustível é quebrado. Um problemão aqui na brincadeira, diminuir a quantidade de terra disponível para plantar alimento, o que inclusive acaba encarecendo o preço da comida, né? Lei da oferta e da procura. Se você tem uma oferta menor de cana-de-açúcar, uma oferta menor de milho, que aquilo ali está sendo usado para fabricar etanol, álcool combustível, vai diminuir a oferta de açúcar, vai diminuir a oferta de milho e vai aumentar o preço disso
para o consumidor. Como eu falei, inegável você pensar nisso. Eu estou falando de algumas estratégias para poder remover o CO2 da atmosfera. Sequestro de CO2. E eu falei da fotossíntese. Existem técnicas de sequestro geológico de CO2. Esse sequestro geológico de CO2 é exatamente a remoção do CO2 da atmosfera para ser, moçada, aprisionado no solo, para que ele seja aprisionado, por exemplo, em aquíferos com muito sal. Às vezes, né, gente, tem um aquífero que ele acumulou tanto sal que a água já não é mais apropriada para beber. Então, está lá debaixo da terra, aquele reservatório de água com sal. Existem técnicas para pegar o CO2 da atmosfera e injetar o CO2. No que injeta o CO2, ele fica preso lá no aquífero. É um aquífero que já não estava sendo utilizado, né? A água, por exemplo, lá muito salina, ia ficar muito caro dessalinizar, não vale a pena. Jazidas maduras de petróleo. Tradução: reservatórios de petróleo, onde você já tem bem pouquinho petróleo, onde você não compensa mais extrair petróleo lá, pequenas quantidades, de má qualidade. Então faz o seguinte, está lá no fundo do solo, está lá no fundo do chão, né? Uma jazida madura dessa de petróleo, que as companhias petrolíferas já abandonaram. Não vou mais extrair petróleo e lá, não vale a pena para mim. Né? Tá lá, a galera vai lá e tem uns esquemas para poder injetar o CO2, e o CO2 ele fica preso, né, injetado lá dentro do petróleo, dissolvido, por assim dizer, no petróleo. Então a gente tem lá o sequestro biológico de CO2. Quando a gente fala em sequestro biológico de CO2, é exatamente, moçada, a fotossíntese. Então você vai transformar o CO2 em matéria orgânica nas plantas e aí vai. E os sequestros geológicos estão desenvolvendo a cada dia novas técnicas para isso. Pegar o CO2 da atmosfera, bombear em alguns tipos de ambientes no solo, né, aquíferos salinos, jazidas de petróleo que não servem mais para serem exploradas, para ajudar a tirar o CO2 da atmosfera e tentar segurar esses teores de CO2 tão elevados que a gente vai ter.